Ao vivo. Boa noite, Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui recebendo o Pai Vicente, mais o Pai Pedro, que vai estar falando para a gente sobre a Umbanda, sobre os presos velhos, sobre as entidades em geral. Seja bem-vindo, Pai Vicente. Bem-vindo, Pai Pedro. Boa noite. Antes de a gente estar começando, vou estar lendo uma mensagem do livro do Sr. José, nosso fundador da casa. O livro ainda é tempo. Vale a pena viver. Somos capazes, inteligentes e nos julgamos esturrados na terra. Sabemos que a vida é bela e os caminhos que iremos passar nem sempre atenderão à nossa expectativa. Aqui viemos destinados a cumprir provas. Quantas viagens perdidas fizemos? Na vida acontece muita coisa. Aqui viemos como médios e falhamos. Viemos aqui intermediar com os mortos como compromisso espiritual. Jamais esqueçamos de que viemos no sentido de resgatar nossos erros acumulados no passado. Sabemos que os fatos se repetem constantemente. Mediunidade é um grande compromisso espiritual e eu, como mentor espiritual do Centro Espírita Nisso para o Bem de Patos de Minas, tenho esta incumbência feliz. Meus irmãos, ser bom não é privilégio de ninguém, é um dever. O amor sublima nossa vida e fortalece nosso espírito. Desse modo, aproveitei os recursos conquistados durante longa permanência na Terra e trabalhei ajudando os necessitados do caminho. Como médico, em reencarnações na Alemanha e uma vez na Rússia, desenvolvi um trabalho digno e justo. Quantos dos irmãos foram beneficiados? Essa mensagem tem como objetivo levar os mais avançados conhecimentos novos a todos os que se encontram sofrendo os caminhos da luta. De joelhos fixos no céu azulado, peçamos a Deus toda a proteção e ajuda. Não soma no tempo. Aprendi a gostar de mim mesmo. Creio que fiz o melhor e agora me sinto em condições de um trabalho de amor sublime. O conhecimento superior nasce das mentes puras e sadias, intensificando-se na cura de pessoas doentes. Agora, cabe-me dizer, obrigado, meu Deus, pelas bênçãos recebidas. Que os homens se transformem antes de qualquer coisa. Não sintamos a vida vazia e sem sentido, e não nos deixemos abater pelo desânimo. Ela é muito importante, tem razão de ser. Deus é inteligente. Para melhorar nossa vida, precisamos encontrar o que queremos com determinação e sabedoria. Mudar é agir com mais cautela, nunca ferindo ao nosso irmão. Ser bom não é privilégio de ninguém, é um dever. Que possamos abreviar o trabalho de adiantamento e crescimento espiritual, pois todos nós viemos destinados a cumprir provas e o resgate do passado de erros unicamente do nosso bom equilíbrio. Cultivando o amor, estaremos preparados para sairmos daqui realizados. Somente o amor fará que sintamos o brilho das luzes. Pensemos nisso carinhosamente. Que Jesus nos abençoe. Pai Tomé, 13/3/2016. Então, seja bem-vindo, Pai Vicente, Pai Pedro. Podem ficar à vontade, falar sobre a Umbanda, sobre os presos velhos, sobre as entidades. Mas o pessoal do CIUB, aos mais velhos aí, a bênção, são também aos mais novos. Eu fui convidado por todos vocês e trouxe o irmão, que veio com a casa recentemente para cá, mais velho que eu de santo. Eu vou dar a palavra para ele e depois a gente começa esse diálogo bom, com as perguntas de todos vocês. Eu passo a palavra para o meu irmão Pedro. Pai Pedro, te chamou, a palavra do Senhor. Agradeço
em nome da tenda de Umbanda Caminhos de Aruanda, onde eu sou zelador, juntamente com a minha esposa. Sou o pai Pedro de Xangô, da tenda de Umbanda Caminhos de Aruanda, recém-chegada aqui em Patos, fica localizada na Avenida Brasil 195, onde nós estamos com as portas abertas para receber todos os irmãos, todos aqueles que necessitam de uma orientação espiritual, de um consolo, de um preto velho, de uma palavra amiga. Estamos abertos a recebê-los. E hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco da nossa Umbanda, falarmos um pouco dos pretos velhos, por convite do Cadu, por intermédio do nosso irmão Pai Vicente, e é um prazer estar aqui nessa noite para falarmos da nossa Umbanda. Poderia falar, né, um pouquinho como surgiu a Umbanda, como um apanhado geral, né? O pessoal que está assistindo, né, pode estar deixando perguntas aí, alguma dúvida sobre as entidades, sobre a Umbanda, que também vai ser respondido. Olha, estamos eu aqui, o pai Pedro, e essa sequência de vida, de estudo dentro do santo, né? Acompanhando as mudanças que a Umbanda teve na minha parte nesses últimos 35 anos. E a gente sabe que no seu ressurgimento, né? Porque eu tenho essa visão de ressurgimento, eu não tenho essa visão de fundamento. O nosso amado e respeitado, né, Zé de Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas, ele fez um brilhante trabalho, né? Mas é ali que teve aquele marco, porque naquela época, como a gente pesquisa, estuda e busca, a gente vê que muitos estudiosos, muitos antropólogos, e hoje a gente tem teólogos, né, que traz essa vertente que a Umbanda em si, fora as macumbas do Rio de Janeiro, os candomblés, né, a Umbanda ressurgiu em vários pontos diferentes no Brasil, mas o marco ficou o nosso amado caboclo das 7 encruzilhadas, né? E é esse o sentido, é essa visão que a gente tem junto a esses estudiosos, né? Que hoje a Umbanda, vamos dizer, se esclareceu, né? Antes não tinha literatura. Exatamente. Eu vou passar a palavra para Pedro para ele dar a visão, né? A concepção dele, né? De estudo também. Eu comungo do mesmo segmento que você comunga, em relação do ressurgimento da Umbanda, porque se nós pegarmos os pergaminhos da história, nos mostra que a Umbanda ela já existe desde a época de Moisés. Desde o surgimento do ser humano, porque o ser humano ele surgiu e junto com o ser humano já surgiu a mediunidade. Então a Umbanda ela ressurgiu na data que foi determinada no nosso continente. Mas a Umbanda ela sempre existiu. Talvez não denominada como Umbanda que nós conhecemos hoje, mas ela já nos antecede da data de Zé de Moraes. Tá bom, cara? Claro. Uma pergunta, né, que a gente apanhou, né, que algumas pessoas deixaram durante a semana, sobre, primeiro poderia explicar, né, o que é preto velho? Deixar o senhor dessa vez. Vamos deixar o pai Pedro dessa vez. Vamos lá. Olha, preto velho, o que é um preto velho? Nós poderíamos definir um preto velho, como nos diz a história, a partir daquela incorporação, né? Mas um preto velho é muito mais do que um ser, uma pessoa que foi escravo um dia aqui no nosso continente.
O preto velho é o espírito dotado de sabedoria, de conhecimento, de fundamentos magísticos, e a eles foi concedido o direito de retornar para poder trazer para nós, na nossa Umbanda, na Umbanda a partir daquele dia, o conhecimento do perdão, da humildade, da simplicidade, juntamente com a paciência, o andar devagar, né? E a partir daí, nós podemos descrever o que é um preto velho. É um cachimbo, uma fumaça, a nossa reza, é o nosso rosário, é a ruda, o alecrim. Né? Então, se nós fôssemos passarmos aqui a definir o que é um preto velho, essa live que nós vamos fazer aqui hoje se torna muito pequena. Mas vamos resumir o que é o preto velho. Tudo essa essência, né? Preto velho é a simplicidade. Preto velho é o amor, a compreensão, o entendimento. Quem é que nunca se sentiu, quando chega num terreiro, aflito, com as suas angústias, com as suas mazelas, o carinho, o abraço aconchegante de um preto, de uma preta velha? Isso tudo, não é mesmo? Isso tudo que nos fortalece, né? E nos fortalece, e eles com aquela fala mansa, com aquela fala de compreensão, de entendimento, nos faz parecer que os nossos problemas acabaram a partir dali, que não temos mais problemas, né? A gente recebe alívio, né? Alívio. Então, o preto velho é isso, trazendo para a essência do acolhimento, da sabedoria, né? Que nos ensina que não precisamos ter pressa, mas que precisamos caminhar sempre em direção à verdade, à simplicidade, e sempre seremos acolhidos por nosso Pai Oxalá. Acho que é isso mesmo. Eu vou só acrescentar assim, o Pai Pedro falou, né, preto velho é sabedoria. É a arte de aprendermos a viver. Exato. Né? É a arte de aprendermos a viver. E para nós, dentro da Umbanda, é a concepção de um grau que representa tudo isso que o Pai Pedro... Ancestralidade. Ancestralidade. Né? Então aquilo ficou tudo ali agregado, todo o princípio de nossos amados pretos velhos, pretas velhas, nossos amados pais velhos, né? É uma pergunta que foi feita, né? Pode acontecer de um preto velho incorporar num ponto de caboclo? Como eu sei que um caboclo é um caboclo, que um preto velho é um preto velho? Eu não sei. Toda entidade, ela tem um arquétipo, uma maneira própria de ser. E de manifestar. Uma maneira própria de se manifestar dentro de uma gira de um terreiro, dentro da gira de uma tenda, de um barraco. E é inconcebível você não conseguir identificar o caboclo, o brado do caboclo, né? A arcada do preto velho, e pode se manifestar assim. Para a espiritualidade, não há essa diferença entre preto velho, caboclo, uma criança, né? Até mesmo outras entidades de outras linhas. Há necessidade, e muitas vezes eles trabalham juntos no atendimento ao irmão. É de acordo com o que o irmão necessita, é de acordo com o ambiente. Que a espiritualidade está buscando naquele momento. Precisa para auxiliar, né? A energia magnética de cada um para poder trazer a bênção, o axé necessário para aquela casa, naquele atendimento. E a possibilidade, sim, de haver incorporação não só de um preto velho, junto com o caboclo, mas também de uma criança e outras entidades também, outros guias também.
Que na verdade aquela geometria sagrada, né? Ela é um fixador de energia, né? Magístico que penetra em diversos campos, vamos dizer, dos elementos, fogo, terra, água, ar, ou um deles, ou os quatro. Independente se é um caboclo ou um pai velho que está segurando o trabalho, ele sabe movimentar o que está ali, né, Pedro? Exatamente. Ele sabe o que está acontecendo, o que está fazendo. Exatamente. Então, independente se é o ponto de um pai velho ou de um caboclo, a manifestação do ser ali naquele momento, na incorporação, ele vai usar o que está em mãos ali, o que a divindade trouxe a ele, né? Todo esse processo. E sobre a diferença, o Pai Pedro deixou muito claro, o arquétipo de caboclo, ele é mais pujante, ele é mais forte, imponente. Mente, chega dando aqui no seu brado, batendo no peito, não é? Dá licença que eu cheguei. Verdade, dá licença que eu cheguei. Acho que está respondido, né, cara? E ligado também, né, aos pretos velhos, uma pergunta: o que representa o Cruzeiro das Almas? Ali só acende velas para quem já morreu? E também por que o Cruzeiro fica no cemitério? Essa é uma dimensão, assim... eu acredito, o Pai Pedro vai também tomar a palavra na resposta que nos perguntaram, Cadu. Eu acho que isso aí tem muito daquele negócio, daquele princípio... Há conhecimentos e princípios que são genéricos, há princípios que é fundamento de cada casa, e há uma interpretação de cada uma, né, Pai? Então, aqueles cruzeiros que a gente tem nos cemitérios, como o Cadu perguntou, a regência ali não é só alma, a gente sabe que a regência ali, a gente tem pretos velhos, a gente tem Exus e outras entidades ligadas àquele campo, né, que trabalha e que movimenta ali. Então ali tudo é louvado, tanto almas como entidades atuantes naquele campo vibracional, né, Pai Pedro? E assim como existe também o Cruzeiro das Almas de cada terreiro. Cada terreiro. Né? A gente referiu ao do cemitério. Se estamos referindo ao Cruzeiro das Almas Cemitérios, é exatamente o que o Pai Vicente falou. Né? E ali não se acende vela só para as almas. Né? Ali é um ponto de fixação, é um ponto energético, é um portal onde você pode, através do Cruzeiro das Almas, fazer uma oferenda a um ente querido que já fez a passagem, a sua ancestralidade, onde você pode simplesmente chegar numa cidade, você nem necessariamente não precisa ter um ente naquele cemitério. É um ponto onde você pode ir lá para ter um momento de reflexão com a sua ancestralidade. Né? Não necessariamente porque eu tenho um pai, uma mãe, uma avó, um tio ou um parente meu, mas ali é chamado Campo Santo. Né? E o Campo Santo, o ponto do Campo Santo é o Cruzeiro das Almas. E a questão do Cruzeiro, se portar o Pai Pedro falando, em certa época, certa vez, né? Numa época, certa vez eu ouvi de um pai preto, ou de um preto velho, é que eu costumo falar pai preto, né? Um preto velho, mas de uma forma carinhosa, e que todo cruzeiro, do Campo Santo, do cemitério, da Calunga Pequena, como queira chamar, são nomes que dão ao cemitério, né? Eles são portais que o cruzeiro em si, que se multiplica em 7 dimensões. Exatamente. E se ligam entre si. Né? Bem, por isso eu disse que necessariamente você não precisa ter nenhum ente querido no cemitério. No cemitério onde você vai. Porque um dá passagem para o outro. Né? O cruzeiro em si, a cruz em si é um portal dimensional. Outra pergunta que foi feita se um médium de um terreiro, sou médium de um terreiro, e como o atendimento na casa tem um tempo muito curto, as pessoas procuram em casa para serem atendidas. Isso pode me prejudicar de alguma forma? Olha,
O Cadu, sim, é um amigo, né? O pessoal do seu meu amigo me conhece. Eu vim de uma iniciação num bando muito rígida, né? Onde o processo incorporativo em casa era proibido por vários X de questões, né? Eu não sei o pai Pedro, mas assim, na minha casa é direcionado assim, não se incorpora em casa, não se trabalha, não se recebe ancestral em casa, né? Então, assim, eu não tenho nem como, nessa resposta, querido Cadu e vocês todos, prolongar ou abrir ela mais, porque assim, a gente sabe que a movimentação energética de uma incorporação com um ancestral nosso, ela movimenta. Segurança. Ela precisa ter uma segurança, vai Pedro falou tudo, ter uma segurança, ter um suporte que nossas casas Geralmente não tem. Nossas moradias não tem. Então, a minha visão nessa Umbanda e nesses anos de Umbanda é que não. Na minha casa é ensinado que não pode. Eu vou passar para o pai Pedro novamente, né? Na minha casa também se ensina que não. É necessário que, por mais curto que seja o tempo de atendimento nas nossas tendas, nos nossos terreiros, direciona-se ao terreiro. Porque hoje você começa trabalhando com o seu preto velho, ou amanhã você começa trabalhando com o caboclo, e de repente você pode trilhar por um caminho sem retorno. Nós sabemos, não vamos entrar aqui em detalhes, que não é aconselhável, né? Então, assim, muitas vezes, até mesmo na minha casa, bate na minha casa, olha, babá, eu sei que o senhor trabalha, assim, daria para o senhor me dar um atendimento, o máximo que eu posso fazer, benzer um copo d'água, dou para a pessoa e peço para ela procurar o terreiro, porque lá eu posso atendê-la de acordo com o que ela merece e de acordo com o atendimento venha a exigir, porque lá eu tenho todas as firmezas necessárias, os fundamentos tenho todos, todos os fundamentos necessários, até mesmo para que eu possa prevenir a mim e a minha família, o recinto em que eu moro, de qualquer uma mazela que não seja agradável. Né? E que não venha do seio familiar do senhor. Exatamente. Então eu aconselho não. O meu conselho é que não. Não tem nada quanto você receber a sua entidade na sua casa. É uma situação diferente. Nós estamos falando do atendimento de um médium na casa dele. Tá? Receber a entidade em casa, de repente você pode esperar seu preto velho, ele vai benzer o teu portal, ele vai benzer a tua casa, ele vai benzer a tua esposa, a tua família. É diferente do que um atendimento extra pessoas de fora. E eu comungo do mesmo pensamento que Pai Vicente, eu encaminho para o terreiro. E como, para uma minha, como entra a questão dos benzedores? O benzedor, Cadu, todos nós, quando aqui chegamos, né, nós trazemos na nossa bagagem algumas qualificações. Né? O benzedor é diferente do médium. Né? Nem todo médium é benzedor, mas todo benzedor é médium. Então, mediunidade dentro de um grau. Né? Então, o grau de mediunidade dele é voltada a benzer. Né? Então, não há problema nenhum em relação a isso, mesmo porque ele está benzendo, ele vai benzer um cobreiro, ele vai benzer uma espinhela caída, ele vai benzer um pessoal, né? Ele não está benzendo uma entidade, ele não está benzendo até porque, vamos dizer assim, um irmão que esteja aflito ou necessitando de um encaminhamento. Até porque no dia a dia, a gente que está dentro do terreiro, cada vai estar aqui, pode, né? A gente recebe muita gente que vai num benzedor e o benzedor fala, olha, é trabalho, ou é obsessão muito grande, então você tem que procurar uma casa, tem que procurar um terreiro.
E além de tudo isso que o pai Pedro falou, a questão mediúnica dele, a projeção de energia deles é totalmente Muito diferente. muito diferente. Totalmente diferente eu vou dizer até da mediunidade corporativa que a gente tem dentro da Umbanda. Exato. Né? Tanto é que muitos médios, até mesmo quando incorporado, muitas entidades, muitos filhos precisam ser benzidos. Após serem atendidos, eles aguardam para que seja atendido por uma determinada entidade que benze. Né? Porque nós temos as nossas linhas dos nossos queridos pretos velhos que benze. Todo preto velho benze, mas aquelas linhas que vêm com a determinação própria para fazer os benzimentos. É igual como o senhor falou, né? Todo benzedor é médio. Nem todo médio é benzedor. Isso é mesmo, porque tipo, eu, né? O senhor José foi me ensinar a benzer. Não aprendi nada, não entrou nada. Então, quer dizer, eu não tenho esse dom de benzer. Você não tem esse dom. Né? Não trouxe. Você não trouxe na sua bagagem o dom do benzimento, né? Mas isso não quer dizer que quando você atende alguém, essa pessoa não seja, tá, beneficiada na sua necessidade. Tá? Não, aí eu acho que é questão do sentir, né? Eu acho que no caso do Cadu é como acontece com alguns, não sentiu, aquilo não fluiu da forma. Exatamente, é isso. Outra pergunta, a Umbanda é um ramo do Espiritismo? Né? Pode falar. Olha, é como a gente falar assim, a diferença de Umbanda com os ritos de Candomblé. A gente sabe que a Umbanda, na sua essência, é universalista. Né? Ela é universalista, não é só porque ela tem pai velho, caboclo, criança, e isso representa etnias. Né? A gente tem o caboclo, preto velho, etnia negra, e aí vai. E por ser universalista em sua essência, a gente nota e a gente vê que a Umbanda, ela comunga, né, das leis universais trazidas pelo espiritismo, né, tradicional. Né? Qualificação de números, qualificação de estudo vamos falar assim, de obsessões, né? Exato. Mas dentro dessa filosofia ela traz para ela porque a Umbanda tem suas bases egrégoras próprias, e nesse universalismo dela, ela traz essa sequência do espiritismo para estudo, né, e aprimoramento, isso na visão que a gente tem, e não só minha, mas de alguns outros estudiosos, para que dê ao povo da Umbanda um conhecimento dentro dessa espiritualidade universalista. Mas o trabalho do espiritismo com Umbanda, ele é totalmente assim, quando a gente pega de forma teológica é totalmente diferente. Quando a gente pega de manifestação, totalmente diferente. Mas comunga certos conhecimentos, certas leis, né, universalistas que o Espiritismo traz. Né, pai? Exato. Eu não poderia dizer, como eu já disse anteriormente, a Umbanda é milenar. Né? A única diferença que existe entre a Umbanda e o Espiritismo é que o Espiritismo ele nasceu numa camada onde se escrevia o que acontecia. Né? E a Umbanda ressurgiu aqui no nosso continente numa camada onde se falava e se comentava o que acontecia nas senzalas, nos barracões. Né? Então eles não tinham como documentar aquilo, mas se nós pegarmos, né, quando a Umbanda surgiu e quando foi trazido para nós, até mesmo quando foi trazido à luz da humanidade, o kardecismo, o espiritismo, se nós procurássemos, ou se nós procurarmos dentro das escrituras, já havia manifestação daquilo que hoje nós chamamos de Umbanda. Só que ela não foi passada para o papel, ela não foi escrita. E como naquela época as classes inferiores não tinham acesso
a gráfica, a leitura. Então, o kardecismo surgiu na frente por esta facilidade. Mas são frutos de uma mesma árvore, nascidas em um galho diferente. Mas o tronco de sabedoria provém da mesma essência. É universal, né? Um fator universal. Exatamente. Igual, né? E por que é necessário entrar descalço no terreiro? Nós temos o axé do terreiro, temos o fundamento dentro do terreiro, nós temos em um terreiro, em uma tenda, em um barracão, como é a denominação que queira utilizar, é uma questão de respeito, é uma questão de simplicidade, humildade. Nós vamos retornar novamente nos nossos queridos pretos velhos, né? Onde eles demonstram essa simplicidade dos pés descalços, da Umbanda pé no chão, onde todo mundo comunga da igualdade, da simplicidade, do respeito, da similaridade de um irmão para com o outro, né? E ali nós respeitamos muito o chão em que nós pisamos, porque o chão em que nós pisamos é o mesmo chão que nós batemos na nossa cabeça em respeito aos nossos guias, aos nossos orixás, né? É onde vai o nosso ori, onde vai os nossos assentamentos, é onde vai ali as nossas firmezas, né? Então, entra-se descalço por uma questão de respeito, né? Por uma questão de humildade, simplicidade. Tudo isso que o Pedro falou. E eu acrescentaria só o fator também, às vezes, de descarrego. Exato. De egrégor, de partículas. Você poder estar né? conectado ao chão, né? Para que você possa ter aquele... fazer o fio terra. O fio terra, né? Desagregados. Mas as palavras do Pai Pedro foram certeiras. Né? Por esse motivo. E existe Umbanda branca e Umbanda negra? Sempre fala, né? O pessoal sempre pergunta, você é de Umbanda preta, Umbanda, né? Umbanda negra, de Umbanda, como é que é? De Umbanda ou você é de Umbanda esquerda, né? Também. Você é da direita, né? Mesa branca, mesa... Como eu disse, os tempos são outros, né? A Umbanda hoje é totalmente mais estudada, esclarecida, né? E o leigo profano ainda não tem essa consciência, e às vezes recebe de algumas pessoas não preparadas determinadas também palavras e atitudes que não condiz com a Umbanda, né? Mas para nós, eu acredito que vai ter também, para mim, para aqueles, né, que foram meus iniciadores, Umbanda para nós é só uma, né? Ela tem egrégora que mantém tudo e todos, em alguns fundamentos diferentes, alguns fundamentos com um orixá com um nome diferente, um orixá com... mas é só uma, né? Umbanda, a manifestação dela é Umbanda, é uma única Umbanda, não existe Umbanda branca, preta, né? Preta, não existe. Umbanda é Umbanda. Pode ter, igual falando, rituais diferentes, né? Nomenclaturas diferentes. Mas a Umbanda em si é um cerne só. E a egrégora que nos mantém é a mesma, né? Um caboclo que está no terreiro de Pai Pedro é o mesmo caboclo que está no terreiro, né, da minha casa, né? Com nomes diferentes, mas uma egrégora espiritual que abarca todos. Exatamente. Né? Para que servem as guias, os banhos que as entidades pedem para fazer? Nós temos o nosso campo etérico, né? Chakras, né? São chamados chakras. Nós temos os 7 chakras principais e vários outros no nosso corpo todo. Os banhos servem justamente para fazer essa limpeza espiritual, né? Às vezes nós estamos com um mal-estar, uma dor de cabeça, você pega uma erva, uma determinada erva,
que já foi estudada, trazida lá pelos nossos pretos velhos, pelos nossos caboclos, né? Que já tinha esse conhecimento há muitos anos lá atrás. Aí ele pede para que nós tomamos um banho de uma determinada erva. Você melhora, você alinha, você purifica, você tira as chamadas mazelas espirituais do seu corpo, né? E as guias é uma proteção, Um ponto de fixação. um ponto de fixação que serve para trazer através daquilo que é fundamentado numa guia, através de um caboclo, através de uma entidade, através de um preto velho, uma segurança para o médium quando ele está trabalhando, para que aquilo que ele está tirando do irmão não venha afetar justamente os teus chakras, não venha afetar justamente, né, o teu corpo etérico, para que ele possa ter uma proteção quando incorporado. E existe também as guias de proteção fora do terreiro. As guias que se usam dentro do terreiro devem permanecer. E as guias que se usam fora do terreiro, né, são as guias de trabalho e as guias de proteção, assim chamadas, né, servem justamente para isso. Não, mas é tudo isso. As guias externas, como o Pai Pedro falou, tem a popular guia de aço que todo mundo compra, isso, todo mundo prepara. Mas o fundamento é isso. É um paramento, né? É um paramento que serve como proteção para o médium e serve também de um ponto de fixação para uma determinada entidade durante o trabalho, né? Então, assim, nós temos guias de caboclos, os rosários dos pretos velhos, temos as guias das outras entidades de esquerdas, e aquilo é um adorno, se assim podemos chamar, né, que a entidade traz para que ela possa utilizar daquilo ali como uma ferramenta de trabalho também. E como o Pai Pedro falou, uma ferramenta de trabalho, né, ela precisa ser bem tratada, cuidada, né, ela tem que ser bem zelada, porque ela acaba se tornando e acaba adquirindo vibrações energéticas muito ligadas com as entidades que elas são oferecidas, por assim dizer. Exato. Né? Cria-se um vínculo e um fator e um valor energético que traz boas sensações, traz proteção, traz alívios, né? Do mais, aqueles fundamentos mais profundos. E há alguns fundamentos dentro, também, né, dentro da guia, que não é o caso de explicarmos agora. Eu estou falando do fundamento mais profundo, fica para dentro do barracão. Exatamente. O que eu contar para a entidade durante o meu passe, o médium que está incorporado vai saber? Cadu, é uma pergunta, uma dificuldade que não só a Umbanda tem, mas assim, os trabalhos mediúnicos, não sei se o Pai Pedro, né, acredito que vai concordar comigo, passa hoje, porque a gente teve uma qualidade muito grande no passado, nos nossos ancestrais, né, vamos dizer, nossos avós espirituais, os pais dos nossos avós espirituais, né, Pai Pedro? Que era uma sequência vibratória e dom mediúnico muito ligado, eu falo muito isso, muito ligado ao fator moral e preparo de uma época, Com a ética, né? E de uma época que a gente, às vezes, nem era nascido. Por isso que eu falei do nosso avô dos avós, dos nossos sacerdotes. Então, assim, o que a gente nota, o que a gente vê, que houve uma mudança no fator incorporativo. Hoje a semiconsciência, a consciência, ela ficou maior que a inconsciência. E a gente nota isso nas casas, nota isso nos terreiros, e muitas vezes não é preparado, ou às vezes não é levado aos iniciados, né? E até mesmo na própria evolução humana, pela própria evolução dos médios de hoje, né? A conduta hoje, né? Conduta hoje. Muito, muito tribulado nosso mundo. Então, o que ocorre? O médium totalmente consciente, sim, o que você falar com a entidade, não quer dizer que ele vai saber ou vai lembrar tudo, mas acompanhar, ele acompanha o fato do acontecimento, né?
Ele pode, muitas vezes, não saber a ordem do que foi dito, mas ele tem flashes. Isso, não vai lembrar. Não vai lembrar. Então, durante um passe, numa casa onde atende aí 100, 70, 80 pessoas, ele vai ter flashes do que ele falou, do que foi dito, mas muitas vezes a pessoa, o consulente, chega no próprio médium e fala assim: olha, a sua entidade pediu que eu fizesse isso e disse isso. Talvez desse fato ele não se lembra, mas ele se lembra de algum fato relacionado à consulta que ele deu naquele dia, né? Então, assim, não lembra 100%, mas ele tem flashes e tem consciência de que ele está dando passe, de que ele está incorporado. Isso. Né? E aí já muda. Se a gente está falando no médio consciente ou médio de irradiação. Exato. Mas quando a gente parte para o semi-consciente e inconsciente, o nome já vai dizendo, né? E o semi-consciente vai apagando as coisas, e o inconsciente não tem. Mas isso está muito ligado assim, ó, a mediunidade. Eu sempre digo uma coisa, principalmente dentro da Umbanda, é responsabilidade, seriedade. E mesmo porque o médium, ele é um sacerdote, e ele tem o voto do silêncio. Do silêncio. Né? Porque se ele começar a sair fazendo, né, besteiras, assim, ele é cobrado. Se ele não é cobrado pelo pai de santo, pela mãe de santo, pelo pai pequeno, justamente por isso que quando o pai está incorporado, existem pessoas dentro do terreiro que está camboneando, que está olhando, está ali, não fiscalizando, mas dando assistência e sabendo o que acontece durante uma consulta. Né? Ele é cobrado pelas suas próprias entidades. Né? Não se sabe quando nem como ele vai pagar, mas pode ter certeza que o médium que sai falando o que ouviu, ou o que deixou de ouvir, o que percebeu, que deduziu, ele deverá dar uma resposta. E eu aconselho, não faça isso. Como eu disse, responsabilidade. Tenha ética. Você é um sacerdote que está ali para ouvir, auxiliar e ajudar o teu irmão, não para saber da vida dele. É isso aí. É um fato que já aconteceu comigo, que quando eu estou lá atendendo, né, eu vejo tudo que eu estou fazendo, que eu estou falando, tudo. Mas passa 1, 2 dias, aquilo lá se perde, né? E já aconteceu, né, da pessoa assistente deitar na maca do tratamento e eu perguntar com quem você está passando, você está passando com alguém? E a pessoa brincar com um tal de Cadu. Eu não lembrava. Não lembrava dela. Da pessoa. Da pessoa. Muitas vezes o médium lembra do fato, não lembra da pessoa. Às vezes lembra da pessoa, mas não lembra do fato. Né? Ele não tem assim, até todo médium que seja, ele não tem 100% da sua consciência plena. Não. E a responsabilidade vem, os ritos vêm, os preparos vêm, dentro da casa com os fundamentos, mas mesmo o médium consciente, ou radiação, como é dito hoje, com a responsabilidade certa, com o fundamento certo, com os preceitos certos, é chegar em consciência, com os anos. Né? Vai ser de hoje para amanhã, mas quanto mais caminho ele der, mais abarcamento e acasalamento vibratório com a entidade dele, mais ele caminha para a inconsciência, porque ela começa a sentir nele a devida responsabilidade do preceito, né? Do trabalho. Porque são utilizadas bebidas alcoólicas, cigarros e charutos nos trabalhos de Umbanda? Olha, veja bem, essa questão, Cadu, é uma questão assim polêmica, né? Questão polêmica porque assim, a gente quando fala de Umbanda, e Pai Pedro deve ter se deparado com isso, outros irmãos, outros sacerdotes se deparam com isso. A gente tem assim, um misticismo muito grande dentro da Umbanda. E a gente tem o aparato do fundamento interno, que a gente tem uma outra visão, né? Uma outra qualificação para as coisas. Concepção, né? Concepção. Esse processo de bebida, né, que alguns falam libação, de manifestação, de manipulação, para nós isso é tudo energético e muito sério. Muito, muito, muito sério. Né? E aí o que ocorre? Os charutos,
as deformações do cachimbo e outro, está tudo ligado à manipulação da entidade com o elemento ar e outros elementos em benefício da pessoa que está ali, do próprio médium. Quando vem a bebida, é o que a gente falou, dentro do misticismo, é como se somente os Exus são os que mais estão. E as guardiões, os guardiões. É como se gostassem, né? Mas não é que gostam. Tem o princípio de manipular determinadas energias para atuar em certos planos, em certos... facilita a abertura, né? De campos áureos. Eles necessitam de um charuto, Isso. necessita de uma bebida, necessita de um curiador, né? Isso. Como diz os feitos velhos. Então, eu gosto sempre, sabe, Pai Pedro, de tirar esse misticismo. Porque a gente tem um lado muito mítico da coisa e a gente tem um lado já mítico, mais sério dentro da, né? Então, essa questão da bebida, a gente sempre bate nessa tecla, que as entidades gostam, que as entidades... né? Mas, fora esse lado místico que o pessoal tem, existe um fundamento, que muitas vezes, como a Pai Pedro está falando, não tem horas nem para a gente aprofundar o que é o fundamento, mas assim, não é porque gosta, há uma necessidade energética, né? Que se faz necessária naquele momento. Naquele momento. Eu tenho médios no meu terreiro que não bebem. Isso. Eu tenho no meu também. Eles trabalham só com água. Isso. Eu tenho caboclos que atendem na minha casa que não usa charuto, usa só erva. Nunca pegou charuto. Só eu erva. tenho uma cabocla lá no meu terreiro que ela só usa água e trabalha maravilhosamente. E a médio bebe. Mas a médio bebe. Então você vê que não é a questão do médio beber ou deixar de beber. E esse lado, igual eu falei, bem místico, né? Da entidade gostar, né? Exatamente. Há um princípio todo dentro, um fundamento de elementos ali que se faz necessário. Como o Pai Pedro falou, abrir portas, portais de dimensão, cortar egrégoras, cortar certo fundamento. Se você me permite, Cadu, fui fazer um exame uma vez e o médico perguntou se eu bebia, se eu fumava, né? O senhor bebe? Eu falei, só quando incorporado. O senhor fuma? Quando incorporado. Porque eu não bebo, não fumo, né? Mas quando em trabalho, as entidades que se manifestam em mim, se necessário for, vai utilizar um charuto, vai utilizar da de uma bebida de acordo com o que é necessário, né? E a gente acaba pegando também um pouco, né? Tipo assim, nós mesmos. Né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou fumar, a entidade que está fumando, eu não vou pegar, né? Não vou pegar nada, tipo assim. Entendi. O corpo sempre ele retém um pouco disso tudo, né? Não é isso que você está falando? De às vezes ficar um pouco... Retém, né? Um espírito de luz pode se passar por caboclo ou preto velho ou qualquer outra entidade? Um espírito de luz pode se passar com um caboclo ou um preto velho. Exemplo, né? Eu recebo, né? Vai estar aqui atendendo como um preto velho, mas na realidade não é um preto velho, é uma entidade, né? Um obsessor se passando por um. Mas de luz eu errei errado. Sem luz. Sem luz. É que de luz todos já são de luz, né, pai? Não há necessidade. Ficou complicado. Agora, a questão do obsessor, né? Dentro de uma casa, só se a casa estiver fora de fundamento, né? Agora, ele pode se manifestar. Isso, mas não passar dentro de uma casa que não passa por uma entidade que não seja, vamos dizer assim, uma entidade que esteja capacitada. Né, a trabalhar ou se identificar como um preto velho, como um caboclo, como um Exu, como uma pombagira. Né? Porque assim, nós falamos de arquétipo, né? Nós temos o arquétipo do caboclo, do preto velho, e tudo que ele representa, né? E também são graus, né? A gente tem que ver que um guardião, um Exu, um guardião, uma pombagira, é um grau hierárquico. E um caboclo, um preto velho, uma criança, também são graus hierárquicos. Então, dentro de uma casa fundamentada, é difícil. Agora,
dentro de qualquer um de cabeça leve, solta, ele vai se identificar de acordo com aquilo que você está Isso, vibrando, tá de acordo com vibrando. aquilo que você está passando para ele. então se a cabeça não tá boa, o olho não tá bom, qualquer coisa pode Exato. tá ali, né? É como falou, né? Numa casa preparada, né? Numa casa alimentada, não igual muitos falam, né? Tá numa rodinha de amigo bebendo, aí a pomba gira veio, Não, tá, ali é sem luz, mesmo. deu o recado pro Não, fulano, não, né? Vai ver o Mesmo ali porque, é sem luz, mesmo porque dentro de uma tenda, de um terreiro, para que ele se identifica, para que ele diga que ele é, quem ele está dizendo que é, existem meios para identificá-lo. Isso. Então, o condutor daquele terreiro, o sacerdote, ou Ele vai saber como. vai saber como. Ou o guia que está em terra Isso. vai saber como. Vai saber o que Então tá não ocorrendo. tem como ele pode até chegar dizendo que é Que é o X, né? Mas aí, seu fulano de tal, mas na hora necessária ele vai cair fora porque ele sabe que agora na hora da farinha, da bebedeira, aí pode ser qualquer coisa mesmo. na hora da farra que é você muito- pode falar que é o que você acha que deve ser. Tá no carnaval, vamos pular do jeito que dá, né? Exatamente. Tem muitos Você por aí pode que usar a falam, fantasia né? que quiser. Tem muitos por aí que falam, eu tava na festinha, baixou o Exu, mandou recado pro fulano, pro ciclano. Não, isso é mas tudo. isso aí eu Não existe, eu posso isso é te só da garantir. cabeça. Aí vem, Exatamente. aí realmente é esse sem Não. luz. Isso aí de luz não tem nada. É a cabeça ruim, é o que eu É falei. a cabeça de quem está se dizendo, está recebendo. Ali é qualquer coisa ou é ele mesmo, hein? Só quem tá lá bebendo para saber. Exatamente. A Patrícia está Uma perguntando mistificação. como saber quais são os nossos guias. É importante saber? Importante né? Mas mais importante do que saber quem é os nossos guias, o Cadu, é você se colocar na condição de um bom desenvolvimento. Com seriedade, responsabilidade. seriedade. Igual eu falei, Né? na Umbanda tem que ter Então, responsabilidade. assim, procura. Eu sempre aconselho muito as pessoas que me procuram, querendo saber. Eu queria saber porque eu fui em tal lugar assim, assim. Me falaram. Me falaram, eu fui jogar a carta esses dias. A cigana me falou que eu tenho fulano e cigano de frente. A carta não vai falar isso para você. Mentira. Tá? Aí eu fui lá na casa da fulana e ela olhou para mim e falou que eu sou filho de tal orixá. Mentira. Também não. Né? Não. Porque para você afirmar que um determinado filho de Umbanda, que a cabeça dele, vamos dizer assim, que na sua coroa tenha um determinado orixá, é necessário muita coisa. Não é de hoje para amanhã. Eu, como sacerdote, quando conheço alguém, posso supor, Pelo arquétipo pelo arquétipo dele, pelo arquétipo. posso supor que ele é filho de um determinado orixá. Isso. Mas na minha casa existem métodos que eu vou utilizar durante 6 meses, 1 ano, para afirmar que aquele filho que está na minha corrente, que está desenvolvendo comigo, que a coroa dele, que o ori dele pertence a um determinado orixá. E as entidades de trabalho são X. Essa questão de ir e alguém falar, como o Cadu falou aqui na pergunta, não. Entidade de médio de filho, você vê, no dia a dia, no campo de atuação do terreiro. Exatamente. Né? O que está ali, o que não está, porque como portamos uma coroa, ele pode estar tendo a influência naquele momento de um determinado orixá que ele está precisando que cuida dele. que cuida dele, mas que no fundamento. E até a entidade. Né? Exatamente. Até a entidade. Até a entidade já, pode estar a entidade trabalha. Então, assim, é importante saber as entidades, mas o mais importante é saber como conhecer elas, assim. Exatamente. Né? Eu acho que isso aí é o fundamental. E isso é no dia a dia, dentro de uma casa séria, dentro de um terreiro sério, com os princípios que há de ser feitos, as apresentações, enfim. A gente não podemos entrar em fundamentos, mas assim, é dentro de uma seriedade muito grande. E não é assim, cheguei aqui, alguém me falou, ou chegou lá hoje, ou para mim o pai Pedro, chega lá e fala, você já trabalha com tal entidade. Não, existe todo um princípio. Então, saber... Vou respeitá-lo. Tem que... Eu trabalho com fulano, ciclano e beltrano. Parabéns. Vamos aguardar, você vai entrar, vai passar por um determinado período, vai passar por uma determinada situação. Depois eu vou confirmar lá dentro do meu terreiro, lá dentro da minha seara, se realmente
essas entidades às quais ele se apresentou para mim, É aqui que mesmo. faz parte da coroa dele. E eu falei guria mesmo, que do fator da muita mística dentro do que é espiritualismo, né? Nem vou falar do que é Umbanda. Mas assim, as entidades da gente, né, Pai Pedro, elas trabalham. Se você tem um caboclo, né, lá, caboclo pena verde, você qualifica Oxóssi, pena branca você qualifica como Oxalá. Oxalá, exato. E há um grau dentro das entidades, eu falei da hierarquia, Cadu, né, Pai Pedro? Falei da hierarquia da egrégora da Umbanda. Então você tem um caboclo que ele tem o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro, dependente do nome. Exatamente. Né? Então conhecer e saber é diferente. Não, eu sei o nome, mas eu preciso conhecer aquela essência. Né? Mesmo porque existem entidades que trabalham em linhas diferentes. Isso, dependente do nome, Independente do nome. ela vem assentada numa qualificação de orixá. Exatamente. Né? Eu tenho uma determinada entidade que ela trabalha dentro de uma linha e trabalha dentro de outra linha. Dentro de outra linha. E nem sempre também o nome que ela te fala realmente é ela. É igual exemplo. Quando eu comecei, né, 10 anos atrás, o meu preto velho vinha falando que era Pai José. Não era. Aí até que firmou no Pai João. Não era Pai José. Mas aí é que é o perigo, viu, Cadu? Por quê? Isso aí é o inconsciente coletivo. Isso pode estar dentro de você, muitas vezes, até uma similaridade com o Pai José, né? Mas assim, e mesmo porque para a entidade, para o guia que está trabalhando ali, o nome dele é o que pouco importa, né? Eu tenho lá uma entidade, trabalho com o caboclo fulano, arranca toco. Um exemplo, se a gente Né? olhar... Se eu quiser, não vai mais arrancar toco. Um exemplo, se falando... Você vai chamar ele lá, caboclo planta árvore, não vai mais arrancar o toco, ele vai plantar a árvore agora. Para ele é indiferente. O importante para o chefe do terreiro é que aquela entidade venha trabalhar com seriedade, dentro daquilo que ela seja é verdadeira, prescrito, que ela cumpra os rituais necessários, que ela risque o ponto dela, e no ponto dela está ali a qualificação. está ali a qualificação. Que eu falei de grau, às vezes primeiro grau. Então, se você falar para mim, Cadu, hoje, igual você me disse, eu vou pegar a tua entidade como exemplo. Você falou que trabalha com o pai? Pai João. Pai João. E primeiro foi o Pai José. Né? Então, assim, e acontece de ver uma entidade, desenvolver o médium e passar para outra entidade. Na Umbanda, eu não sei se vai ter conhece com essa denominação, mas eu ensino na denominação, na minha casa, o seguinte, os médios em preparação. Essas entidades, como o caso que aconteceu com você, a gente chama de entidade desenvolvetória. Exato. Ele a vem função preparar dela você é aquilo, para você vir trabalhar futuramente com uma determinada entidade. Então, chamada de desenvolvetória. Entendeu? Ela vem, prepara um caminho para o outro, que às vezes com a diferença de grau, Exato. e seguir o caminho. Né? Porque você é uma peça bruta, você precisa ser lapidado. Mas às vezes vem ali, vai passar para a mão de uma entidade que vai te lapidar e te entregar para outra entidade. Isso acontece, tá? Não quer dizer que você não estava recebendo o Pai José. Pai José, né? E não quer dizer que ou ele mudou de nome. A partir de agora eu não sou mais Pai José. Agora eu fui lá no cartório e mudei de nome para o Pai João. Mudar de nome eu não acredito, mas... Acontece. Exatamente. O fato é a entidade mesmo. Ela veio. Então, assim, Pai José, qual é o nome do senhor? Eu sou o Pai José, sou de Aruanda, sou o Pai José de Congo, sou o Pai José de Nagô. Ele vai riscar o ponto dele, no ponto dele, eu olhando o ponto dele, ou a entidade que estiver comigo, olhando o ponto dele, vai saber se realmente confere o que ele está dizendo com aquilo que ele está desenhando ali. Ele está colocando na sua identidade. Essa questão que o Pai Pedro está falando aqui, a gente não pode aprofundar, mas você tem um preto velho. A gente falou Pai José de Aruanda. Nós estamos pegando, Cadu? Se você nos permite, apenas como... É a sequência do nosso diálogo, né? O Pai José de Aruanda, aí você sabe que é uma entidade ligada ao Oxalá. Pai Pedro falou entidade do Congo. Essa entidade, ora nação, está lá, Congo. Mas aí quando parte para a linha das almas, ela está ligada
a um X elemento. Exatamente. Ou seja fogo, ou seja terra, ou seja água. Exatamente. Se ela é de Angola, ela está no outro patamar, no outro elemento. Exatamente. Mas isso aí é a coisa interna da oralidade da Umbanda. A gente vai aprender Do isso. dia a dia, dos estudos. Isso. E é o pulo do gato, né? É o pulo do gato. Então, Fora a assim, entidade desenvolvetória que a gente falou. Exato. Então vem lá, o Cadu vai trabalhar lá no meu terreiro e fala assim, eu trabalho com o Pai José de Aruanda. Quando ele põe lá, eu olho e falo assim, mas isso aqui, meu filho, você pode até trabalhar com o Pai José, mas não é o de Aruanda. Mas, a princípio, eu não vou te falar isso. Tá? Por quê? A sua entidade é que vai se identificar. A sua entidade, o seu guia, que vai chegar para mim e vai se apresentar. Não cabe a mim, como sacerdote, como zelador de um terreiro, falar para você a sua coroa. Não. Ela tem que manifestar. A obrigação nossa é confirmar se aquilo está certo. Está certo. Tá certo. A gente não fica botando entidade na cabeça das pessoas, que isso ocorre muito. Né? Nossa, ocorre muito. Agora, você falou, o nome é o mais que importa. Né? Igual exemplo. Mas a raiz, sim. Tá? Aí entra no que eu falei lá, Exatamente. né? Exemplo, assim, nos meus trabalhos, até agora até que não, apresentava muito Dr. Flix na hora da cirurgia. Às vezes, quando vinha muito forte, dá vontade mesmo de pegar uma ferramentinha que a gente usa, era cortar mesmo. Mas como eu sou um médico consciente, eu ficava meio em dúvida. O que é, né? Mas aí, uma vez tem não sei, vocês conhecem o Ricardo Melo? A maioria do espiritismo, cadê se conhece? Tem uma que chama Pílula do Evangelho. Eu já vi falar. Toda vez, mano. Ele recebe o Dr. Flix nos tratamentos espiritual. Aí um dia eu fui ajudar nos tratamentos espiritual dele em Guimarães. Aí eu fiquei na sala onde o Dr. Flix chegou nele, e eu perguntei. Falei, se lá no meu atendimento, o presidente do Dr. Flix é o senhor? Ele falou para mim, se eu falar meu nome é Abobrinha, e aí? Não importa o nome, faça o trabalho. Faça o trabalho. Exatamente. Né? Agora, a questão do nome lá, às vezes citar um exemplo aqui que o Pai Pedro falou, e esse exemplo não importa muito não, mas se a gente voltar lá no Zélio de Moraes, quando perguntou o nome do caboclo lá, ele falou, você vai me dar um nome, dá 7 encruzilhadas, porque aí para mim não tem caminho. Exato, mas não tem existe caminho um fundamento também, porque ele falou 7 encruzilhadas, que para ele veio abrir todos os caminhos, independente, abrir todas as entradas para que a Umbanda pudesse estar como ela está aqui hoje. Mas aí, na parte profunda, nós sacerdotes sabemos por que ele deu esse nome. Exatamente. Né? A gente sabe o porquê daquele portal, porquê daquele trono que ela assentou. Veio assentar aquele dia. Assentar. A gente já deu 1 hora. Vocês querem continuar? É o seu critério. A gente resume algumas perguntas. Falar de Umbanda é tão bom, né? É tão bom, e o nosso diálogo está muito bom. É bom, tá? Mas é a seu critério, Cadu. É seu critério. Eu sou seu convidado. Seu critério. Se quiser encerrar, a gente encerra, é seu critério. Tem mais alguma pergunta? Vamos. Cadu está me cheio de perguntas. Por que há pessoas que trabalham anos e não incorporam? Outras que apenas incorporam algumas entidades e outras incorporam todas. Oxe. Estaria relacionado a algum tipo de karma? Os que não incorporam nunca, né, Pai Pedro? É porque a mediunidade dele é diferente. Ele não tem o dom da incorporação mesmo. Exato. Aqui incorpora algumas, às vezes ele seja mais responsável. Contido, né? Contido. Que incorpora todos, fica até difícil da gente falar, porque eu costumo chamar de médio ostensivo. Né? Eu acho que é só um cabeça ruim, mas pode falar para mim. Então, assim, existe dentro de um terreiro vários tipos de mediunidade, todas elas são necessárias. Nós temos a mediunidade do cambono, né? Nós temos a mediunidade de alguns irmãos nossos que são herveiros e nunca incorporaram. E não incorporaram. Né? Nós temos aquelas mediunidades muitos ogãs que não incorporam. Mas ele tem entidade. Tem entidade. Ele tem orixá e tem que ter fundamento. Tem tudo. Principal. O ogã que não tem fundamento, não tem entidade, né? Não aguenta, né? Não aguenta, né? É apenas uma qualificação, vamos dizer assim, de mediunidade. Né? E alguns irmãos, eu tenho irmãos, exemplos de alguns irmãos, nesses 40 e poucos anos de
líderes de Umbanda, que ficaram 4 anos na corrente e, como diz uma filha minha, não viu nem um espirro de uma entidade. Todo mundo entrava, passava por todos os processos que ele passou, incorporava, trabalhava e ele lá. Mas ele não deixou de fazer as suas funções. E também não deixava de ter auxílio. Não deixava de ter auxílio. Ele não deixou, todo dia ele estava lá de roupinha branca, direitinho, com tudo que era necessário, né? Um belo dia, ele começou a trabalhar. Chegou aquela hora. Chegou a hora dele. Né? O Alex lá, meu organo. O Alex ele ficou sem Acabou de incorporar há entrar 5 aqui. anos. Acabou de entrar, falou, pensa meu pai. Benção, Alex. Ele ficou 5 anos sem incorporar. Até que veio o processo incorporativo dele. O senhor José, né, nosso fundador, ficou 7 anos. Depois de 7 anos que foi ter a primeira incorporação dele. Parece que é uma aprovação, né? Tem que fazer. E mostra alguns, sua fé. né? E alguns chegam no terreiro e incorporam. Verdade. Então, são graus de mediunidades diferentes. Também igual você falou, é porque não está incorporando, Não está sendo trabalhando. útil, não está trabalhando. Não, Tá existem sendo várias funções dentro de um terreiro. Dificilmente hoje, dentro de um terreiro, nós encontramos um terreiro que tenha os médiuns dentro das suas funções. Né? Então hoje nós pegamos os cambonos, que são os médiuns que nós denominamos cambonos, que estão em desenvolvimento para exercer algumas funções que são de algum tipo de mediunidade que deveria ter no terreiro. Deveria ter. Né? Então, assim, nós precisamos de pessoas que trabalhem, obreiros dentro do nosso terreiro. Ah, mas eu não incorporo. Mas a sua mediunidade é importante. Você está ali, você está trabalhando tanto quanto quem está incorporado. Não, e o ato de estar ali, se você dispor está ali, cedendo o teu ectoplasma do mesmo jeito. É o que acontece muito e galgando dentro da espiritualidade. Exatamente, está evoluindo tanto quanto quem está incorporado. Está para o princípio da caridade. E outra, eu digo até mais, muitas vezes até mais. É igual o que acontece aqui. Muitos falam, não estou fazendo nada, eu estou só segurando Exim, estou só com as mãos estendidas, igual eu falo com o pessoal da minha equipe. Às vezes quem está lá de mão estendida, né, faz muito mais do que eu que estou trabalhando. Porque sem a Não se energia sabe dele, que está atrás da quem está com as mãos estendidas. porque sem a energia dele estar lá comigo, a minha entidade não trabalha. Exatamente. Não, fato. Precisa de todo o princípio, né? Porque assim, nós acostumamos a valorizar apenas quem está ali sentado no toco. E assim como existem os médios que não trabalham incorporado, também existem várias entidades dentro de uma gíria, de um trabalho, que não estão incorporadas também. Que são entidades de auxílio, de apoio, de suporte. Então existe também, assim como nós temos o nosso suporte com os médios aqui, também as entidades têm o suporte deles também. E tem entidade que nunca vai incorporar, mas todo o trabalho está presente. Está cumprindo a função. Está cumprindo a função dela. É fato. Dentro dessa incorporação, por que a mesma entidade se incorpora a pessoas diferentes? Não. Aí entra lá o que eu falei, de grau, né? Não é a mesma, né, Pai Pedro? Não é a mesma. O nome, né? O nome a princípio, você tem a gente falou que acabou de 7 unidades. Você tem centenas. Cada um é um. Cada um tem uma entidade que tem a sua identidade própria. Né? A função o que fato faz. Dele falar que é caboclo das 7 encruzilhadas, porque ele é um falangeiro, ele é um trabalhador daquela falange, daquela vertente de 7 encruzilhadas. E aí a gente tem Pai João, como a gente comentou, né? Você tem Pai João de Angola, Pai João da Mata Virgem. E às vezes assim, sendo agora mais objetivo, a gente falou que 7 encruzilhadas. Mas assim, a gente falou de Pai João. Quantos Pai João de Angola tem? Cada um é um. Como está aqui o Pai Pedro, quantos Pedro existe, quantos Vicente, quantos... Cada um. Mas eu tenho a minha identidade, a minha personalidade, e eu posso trabalhar numa empresa que existe mais que um Pedro. Isso, e assim somos. E trabalhamos na mesma empresa e temos o mesmo nome. Mas nem por isso somos a mesma pessoa. E podemos executar a mesma função, a mesma profissão. Ou ter um com um grau maior. Exatamente. Que coordena, que é o que acontece com as legiões e falanges, colunas, subcolunas da Umbanda.
Qual a diferença entre Umbanda e Candomblé? Nesse ponto o senhor tem mais vivência aqui. Olha, Nesse ponto o senhor tem mais vivência aqui. Eu deixo o pai perguntar. Então, deixa ele teve iniciação no Candomblé, né? Umbanda, Candomblé. As pessoas confundem muito. Nem todo mundo que usa branco é doutor. Né? Mas todo doutor usa branco, né? E nem todo mundo que usa branco é enfermeiro, mas todo enfermeiro usa branco. Usa branco. Né? Há uma diferença muito grande. E ao mesmo tempo não há diferença nenhuma. Né? Então, assim, nós que trabalhamos na linha da Umbanda, nós trabalhamos com incorporação. E no Candomblé não há incorporação. Tudo que é decidido no barracão de Candomblé é através do oráculo, através dos búzios. Né? Então, o que acontece? Lá eles trabalham com a força do orixá, com a energia, com a influência energética do orixá. O axé. O axé do orixá. Né? Apenas o axé. Porque, na verdade, nós estamos muito aquém de receber um orixá. Né? Essa é uma questão até polêmica. É uma questão até polêmica. Então, assim, e já na Umbanda não, há incorporação, né, de entidades. Aí nós temos que explicar a diferença entre um orixá e uma entidade. Entidade... Uma potência energética, vibratória e entidade. As entidades são seres, espíritos que já viveram no plano carnal. O orixá são seres que expressam para nós a força da natureza. E toda entidade pertence ao orixá. Ela tem um atributo. Ela tem um atributo, uma qualidade que está ali. Uma qualidade que provém de um orixá. Essa é uma explicação muito assim, superficial, básica, do que seja Umbanda e Candomblé. Eu deixei para o senhor que o senhor teve a iniciação, né? Então, assim, Candomblé, tudo que é decidido no barracão é decidido através do oráculo. Umbanda é onde se recebe a entidade, onde se dá o passe, onde se dá uma consulta, onde se dá uma orientação. E essa orientação no Candomblé vem através dos búzios, através de um oráculo. Acredito que... Não, ficou de uma forma básica, né? É porque aí é necessário que precisamos entrar em alguns detalhes, mas... E muda muito, né? Muda muito. Fator energético, muda muito. O Alas Vaz, ele fala que ele é da Umbanda e da Quimbanda. Eu tenho o Exu Caveira, porque ele é tão exigente, mas quando ele fala que vai acontecer, acontece. Pela pergunta dele, eu acredito que ela atua em algum terreiro, né? Que ele falou que é de Umbanda e Quimbanda, né? Exato. Olha, isso, essa questão de ser de Umbanda e Quimbanda, a gente tem a mediunidade, a Umbanda manifesta de forma ativa, com a Quimbanda passiva, né? Ali, para complementar um ciclo, né? Agora, para entender o médio de Quimbanda, vamos pegar bem básico, né, Pai Pedro? Ele não qualifica, não trabalha dentro do terreiro de Umbanda. Então, assim, nós temos a Quimbanda dentro do terreiro, né? Mas de uma forma assim, onde a Umbanda é ativa e a Quimbanda é passiva e faz a regência da lei para todo um complemento. Eu vou tentar falar assim com um modo mais básico, né, Pai Pedro? Então, tudo através da sua mediunidade. Então, sua mediunidade não está qualificada. A só Quimbanda e a só Umbanda. E isso é de você. Agora, a questão das entidades, você falou do seu Caveira, para a sua entidade aí milenar, vamos pegar uma coisa básica também, né? É uma entidade que é tida como, por assim dizer, na linha das almas. São entidades mais sérias mesmo. São mais rígidas. Então, eu tenho entidade dessa dentro do meu terreiro, e pelo trabalho dela, está ligado lá ao Mulu, ao Buluaê, né?
por isso que tem essa diferenciação que a gente estava falando, né? Exatamente. De ser só de quimbanda, né? A gente está falando na vertente de Umbanda, né, pai? Exato. É uma vertente da Umbanda. Da Umbanda. Mas há de se compreender o que eu estou falando aqui, que o princípio de Umbanda a gente tem ela ativa, a quimbanda passiva, fazendo complemento da lei, tá? Então, médio de Umbanda e médio de quimbanda funciona nessa mediunidade. Mas a rigidez pela entidade mesmo. Ela traz consigo a essência dela, o trabalho dela. de ser rígida, de trabalhar com seriedade. Isso. E assim também, como algumas entidades, traz dentro da sua essência a malevolência, de falar brincando, de falar sorrindo, mas não quer dizer que ela não está falando com coerência, com seriedade, que ela não está sendo sincera naquilo que ela está falando. A Laura Pellegrini, benção Pai Vicente, tem uma pergunta: as nossas entidades são de vidas passadas que nos acompanham ou elas nos escolhem quando participamos de um terreiro? Laura, benção. Ela começou, ainda não participou do grupo de estudos, né? Então ela chegou com os outros ontem. Mas, veja bem, não é que as entidades são de nossas vidas passadas, não, querida. Veja bem, é uma composição de uma coroa, tá ligado ao processo quando encarnamos, e as nossas entidades não pertencem a um terreiro. Elas estão ligadas a nós karmicamente. A gente podemos ter entidades ancestrais que podem ter sido familiar que nos acompanham, mas não todas. Há um aprimoramento antes de encarnarmos, né? Há todo um jugo de compromisso, de evolução, né? Quer falar mais um pouco sobre isso? Basicamente é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Você chegou agora, ainda não participou dos grupos de estudo, mas você vai ouvir a mesma coisa, às vezes com um pouquinho mais de profundidade. Eu diria, se você me permite, complementando, todos nós, como eu disse anteriormente, nós trazemos uma bagagem. E nessa bagagem que nós trazemos algumas funções, obrigações e deveres. Isso. E dentro dessas nossas funções, obrigações e deveres, é que nós somos auxiliados pelas entidades as quais nós trabalhamos. Então, é de acordo com aquilo que nós vamos exercer, né, como diz o Pai Vicente, karmicamente, nesta encarnação, é que nós vamos trabalhar com determinadas entidades. Né? Aí tudo projetado lá antes. Projetado lá antes, no mundo espiritual. Nas nossas escolhas lá atrás. Né? Pai Pedro vai encarnar, então o princípio dele e com os ancestrais dele é isso, independente de ser familiar ou não. Exatamente. Né? Entendeu? Dentro então, dessas entidades, do que eu vou necessitar para desenvolver um determinado trabalho aqui, nesse período que eu vou passar aqui como Pedro, eu vou precisar exercitar uma determinada função. E dentro dessa função que eu vou exercitar aqui, eu vou ter que trabalhar com determinado Exu, com determinado preto velho, com determinada entidade. Fazendo essa junção é que forma-se a sua coroa. Né? E acredito que a gente respondeu, né? Satisfatória a resposta. O que é necessário para um médico se tornar um pai de santo? São tantas coisas, é quase igual a música, né? Igual o principal, mas a princípio, assim... Igual o principal, igual o Emmanuel falou pro Chico. Disciplina. É tanta coisa, mas fala disciplina, eu aprendi assim, com os meus ancestrais, com os antigos. Pai Pedro pode confirmar ou não, pode também dar a visão dele. Primeiro, karmicamente você tem que ter aquela função, aquela missão. Tem que ter o axé. Se você não tem, você não vai ser. Você vai ser um médico preparado, um sacerdote técnico. Né? Mas se você não vem com aquele princípio de atuação, karmicamente traçado, alinhavado, como a gente respondeu a Laura Guria mesmo, com as entidades certas, então não tem como. Não é todo médico que vai ser sacerdote, né?
Todo médico pode ser médico porque traz o dom da mediunidade, mas sacerdote é aquele que veio. Não se forma sacerdote, se nasce sacerdote. O que a gente aprende é com os iniciadores. Agora, o caminho, né? Cabe a nós, como médium, querer ou não exercer essa função de sacerdote. Eu posso continuar, não quero mais ser Sacerdote. Eu vou ser médium o resto da minha vida. Né? Mas se eu vim com essa determinação, com o axé para ser sacerdote, por que não? Para que eu vou deixar essa vida passar e exercer isso numa outra vida? Né? Aí, como o Cadu falou, com disciplina. Aí, mas assim, é muita disciplina. É muita disciplina. É abrir mão de muita coisa. Esse é que é o problema, gente. A gente está tendo hoje, e a gente conversa com sacerdotes, com amigos. Eu vejo escolas de sacerdote aí, eu fico muito preocupado com isso. Não pode. Você não manda um sacerdote para a escola. Não tem. Na Umbanda, não. Você faz sacerdote com um desígnio kármico, no terreiro, com o dia a dia, com o aprendizado. E tem que ter aquele desígnio, tem que ser kármico. Não é porque a gente quer. Se o Pai Pedro apadrinhar alguém e é o médium responsável e ele quer esse caminho, se ele não tiver, ele pode ser com o apadrinhamento do Pai Pedro ou com o meu apadrinhamento. Né? Mas a gente não vai fazer ele daquilo. Ele tem que ter aquele princípio, aquele axé, como o Pai Pedro falou. E a junção kármica veio para aquilo. O oráculo falou, Ifá falou, deu a clareza, né, Pai? Exatamente. As minhas entidades vão me castigar se algum dia eu decidir não sei quem mais é Umbanda? O Pai Pedro quiser aprofundar, né, Pai Pedro? Eu, com exceção daqueles que eu chamo de médium missionário, eu acho que não. Vai haver uma tribulação muito grande de energia, né? Mas até certo ponto... A energia não vai se expandir, né? Até certo ponto eles vão te respeitar, mas aquele missionário, aquele é difícil. Nós temos, assim, Deus na sua infinita sabedoria, Ele nos deu algo que... Livre-arbítrio, né? Exatamente. Tá? Nem Deus nos obriga a ser o que nós não queremos. Verdade. Né? Então, assim, eu nasci para pegar esse gancho do sacerdócio. Eu nasci com o dom de ser sacerdote. Eu fiz esse acordo antes de vir para cá. Né? Chega aqui, por um motivo ou por outro, né? Eu não tenho essa memória do que foi acordado lá. Eu não quero mais ser sacerdote, não vou ser médium, não vou ser nada. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu vou ter apenas dificuldade de não me beneficiar do auxílio, da benevolência que eu teria quanto médium e quanto sacerdote. Perante a providência divina, né? Exatamente. Perante a providência divina. Eu costumo dizer que assim, o desenvolvimento mediúnico é o nosso GPS. Né? Eu posso chegar no mesmo lugar que eu chegaria não sendo médium, mas eu vou chegar lá muito esfolado. Com certeza. Ou com muito atraso. E muito machucado. Mas eu vou chegar. Agora, eu resolvendo ser médium e ser sacerdote, o que acontece? Pela orientação da espiritualidade, o meu caminho vai ser um pouco mais leve. Providência divina. A providência vai me auxiliar a chegar aonde eu tenho que chegar, com orientação. Entendeu? Olha, meu filho, não vai por esse caminho, vai por esse. Olha, meu filho, faça isso em vez de fazer. Espera um pouco mais. Né? Tenha paciência. E também tem uma coisa, essa questão do caminho mais leve, né? Não é porque somos sacerdote é mais leve, pelo contrário, depois ele se torna mais pesado. Exatamente. E não pense que o fato de sermos sacerdote, a nossa vida é fácil, não. Não, fica mais pesada às vezes. Fica mais pesada, porque além da responsabilidade da minha mediunidade, daquilo que eu tenho que desenvolver quanto médium, eu tenho uma fileira, 2, 3, 4 fileiras de médios sobre o meu sacerdócio, sobre o meu ministério. E cada um daqueles me traz diariamente um problema diferente, o qual acredita que eu tenho uma conexão direta
Vai resolver. para resolver. Vou abrir o meu livrinho da sabedoria e dar a resposta dos problemas dele. Vamos achar. Né? A gente está encerrando, né, uma pergunta para cada um individual e também cada um falar, né, sobre a casa de cada um, passar o endereço, sobre quando a gente voltar acabar essa pandemia, né, quem deseja lá visitar, conhecer, porque o Pai Vicente, o ramo dele, né, a casa é diferente do Pai Pedro, né? Então, assim, cada um explicar, igual eu falei por Roterdã, né, terça-feira, terça-feira. Terça-feira. Assim, eu acredito muito na união, Isso, sempre. né? Igual o mês que vem eu tenho um palestrante que é Frei, lá de Belo Horizonte, vai falar pra gente sobre a vida de São Francisco. Certo. Igual até na live do Roterdão eu falei, eu queria arrumar um evangélico, mas ainda não consegui. Mas até alguém que está assistindo, desejar indicar algum evangélico, né, que possa falar pra gente, claro, né, com respeito, né, porque nós aqui somos espíritas, somos espiritualistas, então... Nós estamos falando de fé, estamos falando de, né, então, se de tiver, escolhas, né? Se alguém conhecer, então pode, né, deixar uma mensagem, a gente entra em contato. Então, a pergunta é para cada um, em que momento na sua caminhada espiritual na Umbanda o senhor atingiu a maturidade? Aí com essa pergunta, cada um fala sobre a casa, né, para convidar todo mundo, a gente está encerrando. Quais sessões? Você já atingiu a maturidade? Eu vou ajudá-lo nessa resposta. Pai Pedro. Como que é você? Em que momento que nós atingimos a maturidade? Ah, tá. Entendi. Eu estou aguardando esse Agora que eu entendi. Dentro da Umbanda. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Eu acho que essa questão de maturidade, eu acho que está ligada à vivência e ao aprender. É igual conhecimento e sabedoria, são diferentes. Então, a maturidade é uma questão de vivência mesmo, é uma questão de caminhar. Erra hoje, aquele princípio, se a gente amadurece, aí vem a maturidade, errou hoje, onde foi, como, de que modo, amanhã se repete, não é o mesmo erro. Né? Eu acho que muito por esse princípio. E a espiritualidade é essa. Ela todo dia, ela nos faz assim, buscar um pouquinho mais de amadurecimento, de conhecimento e da sabedoria. Então, é o nosso caminhar, na minha visão. Eu faço essa reflexão todo dia. Agora, dentro da Umbanda, né? Acho que a gente, como o Pai Pedro brincou, vou te ajudar na resposta, né? Eu acho que a gente nunca vai chegar, porque os mistérios que encobrem, né? O axé, que encobre os fundamentos, a gente não vai chegar nesse final de maturidade dentro da Umbanda e da espiritualidade do sacerdócio, né? A gente adquire responsabilidade, clareza de análise. Eu acho que muito isso. Responsabilidade é clareza de análise. Agora, o Cadu também falou de nossa casa. A maioria dos que estamos vendo me conhece, né? Eu dirijo o Templo Umbandista Luz Nosso Caminho, um templo de Umbanda como os outros, onde a gente estuda, a gente procura a parte científica e objetivo da Umbanda, procura tirar o misticismo que tem dentro da Umbanda. A gente está ali na rua Carmo Paranaíba 955, na divisa entre o bairro Cristo e o bairro Santa Luzia. Mas esse amadurecimento, agora vou perguntar ao Pai Pedro que perguntou eu, você chegou à maturidade? Né, Pai Pedro? Não, eu acredito que o meu tempo aqui é muito curto para que eu possa atingir essa maturidade. Não vai chegar. Mesmo porque nós participamos de uma religião que ainda é muito nova. Ela tem muito a nos trazer ainda. Nós estamos engateando, dando os primeiros passos da Umbanda quanto religião. Então, assim, nós somos ainda os percussores de um caminho a ser trilhado que vai levar a humanidade muito aquém, muito longe ainda dentro desse caminho. É um caminho muito estreito e sinuoso. E eu sempre peço nas nossas orações lá, para que Deus nos permita
a ter a compreensão e entendimento para que nós possamos não desviar desse caminho, para que nós possamos entender esse caminho que vai nos levar à evolução. Eu sou muito novo ainda, apesar da idade, para dizer que atingi essa maturidade. Hoje eu vou sair daqui mais maduro do que entrei. Maturidade se atinge no que nós estamos fazendo aqui, no dia a dia, no passo a passo, na troca de conhecimento, né? No diálogo, no aprendizado. Né? Eu tenho amigos que são bispos, que são freis, e nós tivemos a oportunidade de fazer teologia junto, tenho pastores que nós somos amigos, e nós trocamos ideias, trocamos conhecimentos, conversamos muito sobre o dia a dia, sobre o que nós estamos fazendo e que rumo a humanidade está tomando, principalmente no momento em que nós estamos passando. Então isso é maturidade. É o nosso amanhecer de cada dia e pedirmos a Deus que o nosso dia de hoje seja melhor que o de ontem e pior do que o de amanhã. Com certeza. Né? Com certeza. Então eu estou chegando agora aqui em Patos, embora seja natural daqui. Fiquei alguns anos fora, estou retornando a Patos de Minas. E a nossa casa fica ali, na Avenida Brasil 195. Sou o sacerdote da casa Tenda de Umbanda, Caminhos de Aruanda. Sou o pai Pedro de Xangô, Babá de Ifá, Olá Ifá, do Ilê, do Templo dos Orixás. Nossa casa está aberta às quartas-feiras e nós temos estudos sobre a Umbanda, sobre tudo que foi conversado aqui, o que é a Umbanda, o que é a mediunidade, o que é o espiritismo, o que é o kardecismo. Lá nós falamos de um leque muito grande em relação à religião. O que é candomblé, o que é orixá, o que é entidade e por aí afora. E nós estamos abertos a recebê-los de acordo com aquilo que os senhores desejarem, tá? Tanto eu deixo aqui o meu axé, o meu agradecimento ao Cadu, ao Pai Vicente, aos meus mais novos, aos meus mais antigos, à minha ancestralidade, ao meu Mojuba, ao meu Babá, e agradeço a oportunidade que nos foi dada, a Tenda de Umbanda, Caminho de Aruanda, e estamos trazendo para cá uma ritualística de almas e Angola. Umbanda. Aqui não tem, né? Não. Aqui não tem. A raiz de Pai Pedro é uma raiz nova aqui, né? Então estamos lá à disposição dos senhores. Quisermos fazer uma visita, será um prazer recebê-los. Deixo aqui os meus agradecimentos em nome de Pai Guiné, que é o nosso mentor espiritual, né? Em nome de Mãe Maria Conga, e sejam bem-vindos à Tenda de Umbanda, Caminhos de Aruanda. Meu axé a todos. Agradecer, né, ao Cardoso, aos irmãos e amigos do Senhor que sempre me receberam, né, de braços abertos. Agradecer a vocês a atenção, o carinho que sempre tiveram comigo, com minha casa. Agradecer ao Pai Pedro, que eu chamei para estar com nós aqui hoje, e ao Cadu, e ele veio nos brindar com a sua presença e sabedoria. E fica bem axé a todos. Depois dessa pandemia, estamos de volta, né? Estamos de volta. Já estamos com saudade. Possa estourar as suas pipoquinhas, nos ajudar, nos livrar dessa pandemia o mais rápido possível, para que nós possamos ouvir novamente o som dos nossos atabaques.
está ecoando o desejo e a vontade de voltar. Realmente, obrigado, Cadu. Gratidão a todos e axé a todos. Muito bom estar com vocês. Então, agradecemos a todo mundo, né, ter presente, agradecemos ao Pai Vicente, o Pai Pedro, seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Quero convidar amanhã para 7h30 da noite, aqui nossa página do Face, né, vai ter a live com o Vitor, aqui de Patos, que vai estar falando sobre aprendendo a perdoar. E para a gente encerrar, uma mensagem do livro Essência Espírita, psicografia Júlio Carvalho. Cristão. Se define como cristão, mas ainda continua a zombar da crença e das opções de seus irmãos. Se olha para trás com arrependimento, mas fica apegado ao passado, culpando aqueles que vivem com você pela sua situação atual. Se ainda pronuncia palavras de ofensas e seus irmãos. Se diz cristão e ainda caminha cabisbaixo, reclamando de tudo e de todos. Se dizes cristão, mas muitas vezes age que o mundo te persegue justamente. Se diz cristão e ainda continua a ofender, até contigo que sua opinião é mais válida que a do próximo. Se continua cristão doando, mas reclamando porque doou. Se continua cristão, mas fazendo analogia ao mal, espalhando maledicência, calúnia, informações não seguras. Se continua cristão, mas lutam contra causas do bem, porque não concorda com ideais que desagrade. Se continua cristão, mas briga dentro da própria casa onde professa sua fé. Se continua cristão, sempre jogando com a oportunidade de se evangelizar, porque acha que é o melhor. Se continua cristão, mesmo passando por quem necessita, dizendo ser culpa do governo, que portanto seria a responsabilidade dele. Se continua cristão, mesmo vendo tanta coisa boa e ainda descartando tanto mal. Se continua a dizer, sou cristão, mas direta ou indiretamente se revolta contra as vontades de Deus. Se continua cristão, mesmo reclamando que não te tratam como deveriam. Se continua cristão, colocando os bens materiais à frente de tudo, sendo capaz até mesmo de passar por cima das pessoas para se dar bem. Se continua cristão, mesmo reclamando da corrupção, mas sendo modelo dela ao furar fila, a dar sempre um jeitinho. Se ainda dizes, sou cristão, mesmo compartilhando a infelicidade e sentindo prazer em fazer pequenos males. Se dizes, sou cristão, mas ainda continua a dizer, não perdoo. Se dizes cristão, mas não é aquele que semeia o bem, e sim que espalha a dor, o seu pessimismo, seu terrorismo íntimo. Se continua a dizer, sou cristão, mesmo dizendo que sofre mais que os demais. Se diz cristão, mesmo ferindo todos aqueles que se aproximam de você, por achar que não são capazes de dar algum auxílio. Se continua cristão, falando de Jesus dentro dos templos sagrados, e ao chegar no trânsito, reclama, xinga e causa tantos danos. Realmente é um cristão, não esses que professam a prática do Cristo. És o cristão porque sua crista é muito grande. Jorge Tadeu. Então, com essa mensagem, agradecemos novamente ao Pai Vicente, ao Pai Preto, a todos que estiveram aqui conosco, né? Que todos possam ter uma ótima noite e nos vemos amanhã às 7h30 com o Vitor.